Olá a todos, bem-vindos ao quarto vídeo do 31, podcast da JST de Castelo Branco. Hoje tenho aqui comigo o professor João Leitão. O professor João Leitão é docente de Economia na UBI, é doutorado e especialista em Economia, desenvolveu vários projetos no âmbito da investigação económica, é presidente do Conselho Fiscal e membro da Direção Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, para além de ser deputado municipal na Assembleia do Fundão, entre outras, eu podia estar aqui a desenvolver, são muitas questões. Bem, professor João Leitão, ultimamente tem-se falado muito, tem estado na ordem do dia, o tema da descentralização e do território de baixa densidade. Pergunto-lhe, acha que ainda falta empreendedorismo, tendo em conta que o empreendedorismo é um fator importante na questão dos territórios de baixa densidade, se acha que ainda falta empreendedorismo e inovação nas empresas em Portugal e o que é que podemos fazer para melhorar? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, obviamente, a oportunidade que me foi conferida pela Juventude Social Democrata para hoje participar, obviamente, nesta conversa, que se quer informal, com certeza, não é? E indiretamente à linha sequencial das suas questões, porque são várias na mesma, não é? Começando pela descentralização. A minha visão em relação à descentralização é que tem sido um processo, digamos assim, superficial. Não é exatamente o processo que nós desejamos na forma acabada de conter uma delegação de competências efetiva nas diferentes áreas de atuação, não só dos municípios, mas eu diria das regiões em Portugal. E isto associa-se diretamente ao Estatuto de Baixa Densidade dos Territórios, que foi uma iniciativa do Partido Social Democrata e que, a meu ver, peca neste momento por já estar ultrapassada, porque o que nós deveríamos estar era a discutir uma nova iniciativa legislativa no sentido de mapear e criar mecanismos efetivos de discriminação positiva, assim entendida, para territórios de muito baixa densidade e não de baixa densidade. E porquê? Porque a quebra demográfica é enorme. Basta atentar, por exemplo, aos últimos números que apontam no sentido de a Beira Baixa perder, muito recentemente, cerca de 40 mil pessoas. Isso significa que, para a realidade portuguesa, é um decréscimo equivalente a uma cidade de média dimensão, o que só por si sinaliza claramente a capacidade de geração de emprego, que esta região ainda assim perdura e é resistente no sentido de dinamizar ilhas que são produtoras e são simultaneamente exportadoras, e foram elas que tradicionalmente foram o motor, endereçando aquilo que o André me perguntava, de empreendedorismo e inovação. Mas não é suficiente, é preciso atrair efetivamente investimento de grande dimensão, capaz de gerar milhares de postos de trabalho, que possam efetivamente fazer regressar as pessoas que já saíram e, evidentemente, atrair novas pessoas, nacionais, estrangeiras, mas de preferência altamente qualificadas, para deste modo o rendimento médio que eventualmente venha a ser aqui injetado ser também ele superior e haver efetivamente capacidade, a partir dessa atração de investimento, de gerar novas unidades empresariais. Novas unidades empresariais que têm que estar, a meu ver, intrinsecamente ligadas com aquilo que são as âncoras do conhecimento que existem nesta região do interior, nomeadamente as redes de estabelecimentos de ensino superior, sejam eles universitários ou politécnicos. Queria agora fazer uma pergunta que tem mais a ver com política orçamental, embora esteja tudo interligado, não é verdade? Mas pergunto-lhe, a austeridade acabou mesmo, como António Costa tinha anunciado em 2015? Bem, é sempre difícil, de alguma forma, tecer um comentário crítico sobre as pessoas terceiras que não estão presentes aqui. Como o Primeiro-Ministro não está aqui presente, de alguma forma eu vou cingir-me àquilo que é a minha noção de austeridade e aquilo que foi a referência do conjunto de intervenções que foi necessário fazer no período pós-crise financeira mundial, portanto 2008-2009. Sobretudo com especial incidência naquilo que foi o biénio, portanto, marcado por 2010 e 2011. E, drasticamente, a austeridade foi uma opção corajosa, digamos assim, vamos chamar-lhe em termos genéricos, imposta pela Troika, e, na altura, parece-me que havia duas opções possíveis. Ou havia, digamos assim, uma quebra drástica na massa empregadora assegurada pela administração pública,
ou se mantinha essa massa empregadora e procedia-se a cortes drásticos. E, portanto, sabemos da história recente que a opção foi a segunda. Para além disso, houve, de facto, necessidade de fazer cortes, também eles drásticos, em setores estratégicos, como o setor da educação, o setor da saúde, o setor do apoio social. Esses cortes, em boa hora, e depois de restabelecidas as condições, digamos assim, de financiamento corrente da nossa economia, à custa de muitas medidas corajosas, e algumas delas ficam inequivocamente ligadas à ação de Pedro Passos Coelho, outras tiveram continuidade já no âmbito desta articulação entre os partidos de esquerda, liderada pelo PS, que formou o governo, e relativamente à qual se deve deixar uma nota em relação àquilo que tem sido a ação musculada do próprio Ministro das Finanças, e essa ação musculada tem sido pautada, efetivamente, por um intransigente controle daquilo que são os níveis de investimento público, que têm criado situações extremamente complicadas, não só no setor da educação, mas sobretudo no setor da saúde, em que necessariamente há falta de recursos, não só ao nível do financiamento, mas eu diria também ao nível do investimento e ao nível da própria qualificação e reposição das condições de progressão nas carreiras dos diferentes profissionais, não só desse setor, mas da administração pública em geral. Portanto, para endereçar diretamente a sua questão, que eu considero inteligente, não é? Se a austeridade continuou. O controle rigoroso das finanças públicas continuou. E, a sublinhar aquilo que eu estou a afirmar, nós assistimos nos últimos 3 anos aos níveis totais mais baixos dos últimos 15 anos de investimento público. E, portanto, significa que aquilo que é a reposição em termos das contas que formam um superávit básico, se considerarmos o orçamento de base anual, não é nenhuma novidade em relação a este tipo de opção. Agora, como sabemos também, as reformas estruturais ficaram por fazer. Aliás, continuam um espaço aberto para que efetivamente se possa repensar aquilo que é a própria estrutura do Estado e determinados mitos que vão sendo criados, não é? Não usando uma linguagem fácil dos chamados mitos urbanos, não é? Que os custos desta crise estão também muito associados àquilo que são as despesas do Estado e o peso da massa salarial. Isso é uma falsa questão. Portanto, a massa salarial da administração pública não vai além dos 20%, o que significa que há outras reformas estruturais. Aliás, verificamos nos diferentes setores de atuação da administração pública uma força de trabalho, é certo, qualificada, mas muito envelhecida. É necessário, efetivamente, abrir as portas para jovens quadros e, efetivamente, trazer uma mentalidade de empreendedorismo e inovação também à administração pública, para que, efetivamente, o serviço público seja realizado por pessoas com sentido de dever, mas também com capacidade de iniciativa e visão reformista, e é isso que falta. Ora, ainda no âmbito da política orçamental, queria-lhe fazer uma pergunta sobre a dívida pública. A dívida em termos percentuais, para que as pessoas percebam, em relação ao PIB, não é? está a decrescer. No entanto, em termos absolutos, continua a subir. Está sempre a subir, enviesando assim o futuro das próximas gerações, das que vêm a seguir a mim. E, portanto, eu pergunto-lhe qual é a importância da dívida pública para a economia e que efeitos é que tem na vida das pessoas e também o que é que pode ser feito para diminuir essa mesma dívida. Bem, a dívida pública, fazendo um paralelismo com aquilo que é a dívida dos agregados familiares, portanto, dos privados, tem uma importância relativa. Ou seja, começando pelos agregados familiares, privados, se houver capacidade de ter um rendimento líquido disponível com uma base mensal e depois extrapolando, obviamente, para a base mensal crescente, e, portanto, se esse rendimento disponível crescer, o peso do endividamento vai, com certeza, diminuir. E, portanto, tem uma importância relativa na medida em que, sabemos nós da teoria e também da prática, para estádios avançados, necessitamos mesmo de recorrer a endividamento para conseguir realizar determinados projetos pessoais e, no caso, na lógica do Estado, determinados projetos públicos que são considerados críticos. Portanto, eu integro-me no grupo, vamos chamar-lhe de economistas ou de críticos, de que efetivamente a dívida não deveria continuar a ser substituída por dívida de curto prazo, nomeadamente aproveitando aquilo que são as condições oferecidas pelo mercado.
porque sabemos que esta situação é conjuntural e ela vai com certeza sofrer uma alteração. De uma forma muito tradicional, eu defenderia a amortização antecipada da dívida, por lotes. Por outro lado, há uma receita adicional que nós podemos aditar a esta questão, que é a receita também ela tradicional do crescimento. Se nós conseguíssemos duplicar a taxa de crescimento, voltando ao tal paralelismo com o agregado familiar, nós teríamos um problema relativo, não é? Ou seja, deixaria de ter tanta importância essa dívida pública. Sabemos também dos 3 resgates que historicamente nós já tivemos que fazer junto às instâncias internacionais, não é? E, portanto, ser ajudados, não é? Que é esta a terminologia mais simples. A dívida pública e a falência técnica do Estado esteve lá sempre presente. O que significa que a regra de ouro, digamos assim, das finanças públicas não é cumprida, nomeadamente o patamar mínimo de igualar a receita à despesa. Aquilo que nós temos assistido também, e de uma forma bastante crítica, é carregar no acelerador da carga fiscal de forma a reequilibrar este binómio, o que me parece não ser sustentável, porque tanto as empresas como as famílias estão cansadas e, como dizia inclusive uma pessoa com elevadíssima reputação, o professor Adriano Moreira, não é? Nós estamos muito para além daquilo que é o nível de fadiga fiscal suportável pelas nossas condições de produção e de encaixe de rendimento. Deixa-me só aqui antecipar uma pergunta. O professor falou em duplicar a taxa de crescimento. Acha que isso implica medidas mais liberais, diminuir os impostos às empresas? Eu não classificaria as medidas como mais liberais, mas posso dar-lhe exemplos de algumas medidas que poderiam ser implementadas para tentarmos efetivamente atingir um nível de crescimento que era aquele que eu esperaria nesta altura ter. Por exemplo, um deles é claramente por via do choque fiscal, portanto, redução drástica daquilo que seja o IRC suportado pelas pessoas coletivas, nomeadamente pelas empresas, não é? Uma outra adicional seria necessariamente também o choque fiscal por via da redução progressiva e associada a determinados escalões e incentivos que se quisessem implementar, ligadas, evidentemente, às pessoas singulares, portanto, às famílias, o IRS. Mas há também muito trabalho para fazer ao nível da fiscalidade aplicável ao nível municipal. Portanto, e isso algumas assembleias municipais, como a Assembleia Municipal do Fundão, têm sabido fazer o trabalho de casa, têm sabido criar incentivos locais, por um lado, para criar condições à regeneração do património edificado no centro histórico, por outro lado, para, de alguma forma, ultrapassar aquela lógica já envelhecida de localização nas franjas do tecido urbano das áreas industriais. Hoje é importante também trazer essas áreas industriais e os conglomerados de serviços para o coração das cidades, tal como está a acontecer aqui no Fundão, tal como acontece por esse mundo fora, em diversas cidades que conseguem conjugar o industrial e os serviços e também a componente dita tradicional ligada ao setor primário, com especial enfoque na agricultura. Por outro lado, é necessária uma política de competição e sabemos dos resultados estilizados da literatura que para níveis elevados, mas intermédios de competição, nós conseguiremos fomentar a capacidade de inovação e esse seria o objetivo, ou seja, primeiro fomentar a competição para níveis mais do que intermédios, para com isto reforçar a capacidade de inovação do nosso tecido empresarial e isto depois tem evidentemente spillovers positivos, nomeadamente ao nível da capacidade de exportação, que esse é outro motor efetivo para conseguir dinamizar o crescimento, as exportações. Um outro tema que foi falado há pouco tempo foi a questão das propinas no ensino superior. Eu queria que explicasse a sua opinião. É a favor ou é contra as propinas no ensino superior e porquê? Eu sou favorável, em tese, a que as propinas do primeiro ciclo de estudos desapareçam. E em tese também sou favorável que se mantenham e inclusive possam vir a ser registados aumentos ao nível do segundo ciclo e do terceiro ciclo de estudos. Relativamente à questão do primeiro ciclo, eu entendo que é fundamental criar as condições para que os mais jovens e os menos jovens possam ingressar no ensino superior. Inclusive é aqueles que já têm uma primeira formação e entendo também que isto deve ser visto como um incentivo. Agora, façam um reparo, até porque devido à minha experiência prévia como administrador público de instituições de ensino superior,
sei da falta de capacidade adicional para que as instituições de ensino superior público, neste momento, consigam ir buscar mais receitas. Daí que a equipa de governo eleita deve ter a inteligência para criar a compensação, nomeadamente da falta futura deste tipo de receitas ligadas ao viveiro, ao primeiro ciclo de estudo, às licenciaturas, mas que é facilmente compensável e de forma inteligente se forem desenhados instrumentos para acesso a programas de financiamento, até de nível europeu, que possam fazer essa compensação. Agora, na verdade, ao nível da formação das receitas próprias, não apontaria de facto para a eliminação ou mesmo a redução das propinas do segundo ciclo ou do terceiro ciclo, até porque entendo e sei com conhecimento de causa que estes são os dois níveis de ciclos de estudos onde as instituições de ensino superior público efetivamente formam as suas receitas próprias. Outras alternativas, relativamente às quais já se está a fazer algum trabalho, e na instituição onde eu trabalho, a Universidade da Beira Interior, essa é também uma novidade que está a dar os seus primeiros passos, mas passos sólidos, é ao nível da educação executiva. Necessariamente criar programas de qualificação e requalificação dos profissionais já qualificados, fazê-los regressar à universidade e, com isto, reforçar a ligação e a interação com o meio, nomeadamente com o meio empresarial. Muito bem. Para concluir, e peço que seja sintético, se conseguir, o arrefecimento da economia a nível global é notório e eu pergunto-lhe, tendo em conta, aliás, que a produtividade é um fator importante na economia, como é que avalia a situação económica atual e o que é que prevê no futuro, tendo em conta a produtividade também? Será de esperar, efetivamente, e em termos cíclicos, um abrandamento desse nível de atividade. Ainda não é exatamente aquilo que estamos a experimentar. Eu acredito que no cômputo global deste ano a gente ainda não sinta tanto esse arrefecimento. E isso vai ser explicado e contrabalanceado por via daquilo que vão ser, com certeza absoluta, desempenhos anormais, nomeadamente em setores como o do turismo. Agora, eu tenho uma visão muito própria em relação a isto. Não tenho nada contra o setor do turismo, não tenho nada em particular contra o setor dos serviços, mas gostaria sempre de ver tanto o setor do turismo como o setor dos serviços, não como uma alavanca base daquilo que seja a competitividade ou a imagem reconhecida de Portugal no estrangeiro, mas sobretudo como camadas complementares daquilo que é a base de competitividade que nós temos que saber dinamizar. E essa base de competitividade, a meu ver, liga-se ao setor primário e ao setor secundário. E no setor primário, evidentemente, a agricultura, as pescas e, sobretudo, aquilo que seja a extração mineira, até com o interesse estratégico que isso vai ter no futuro, já tem e vai ter no futuro com certeza absoluta, nomeadamente também naquilo que seja a sua ligação à exploração de fontes de energia renováveis, na base industrial, pois necessariamente aquilo que é a premente escolha das especializações produtivas. Portanto, Portugal necessita claramente de ter um programa de competitividade para, com isto, conseguir necessariamente reforçar a sua capacidade de produção de riqueza. Como é que nós podemos reforçar a competitividade? Claramente trabalhando a produtividade. E é aí na produtividade que nós temos uma luta muito grande para travar. Primeiro, porque nos faltam pessoas. Segundo, por aquilo que são os avanços que temos hoje conhecimento ao nível do estado da arte, sejam eles ligados à indústria 4.0 ou até mesmo aos últimos avanços da inteligência artificial, vai ser cada vez menos necessário desenvolver indústrias intensivas na incorporação de mão de obra. O que claramente traz um novo papel ao conhecimento e às formas conexas de tecnologia que esse conhecimento seja capaz de produzir. Portanto, eu diria que o fluxo seria reforçar a produtividade, a partir daquilo que seja a incorporação intensiva de conhecimento, altamente diferenciador, com isto criar a competitividade necessária para que possamos fazer crescer a economia ancorada naquilo que sejam as exportações de Portugal. Professor, muito obrigado. Obrigado, eu. Em casa, até um próximo vídeo em setembro. Obrigado.